Este programa tem o apoio de... Novam Notícias, com Fátima Moreira. Olá, boa noite. Este é o Novo Notícias. Seja bem-vindo. O Conselho de Ministros aprovou esta quinta-feira uma resolução da prorrogação do estado de calamidade em todo o território nacional continental até dia 13 de junho. O Conselho de Ministros aprovou esta quinta-feira uma resolução que prorroga a situação de calamidade em todo o território nacional continental até às 23h59 do dia 13 de junho. O Governo esclarece que, tomando por base os dados relativos à incidência por concelho, à data de 26 de maio, foram introduzidas alterações no que respeita aos municípios abrangidos por cada uma das fases de desconfinamento. As medidas de nível 3 de 5 de abril passam a aplicar-se ao município de Arganil e as medidas de nível 2, de 19 de abril, passam a aplicar-se ao município de Agulegã e continuam a aplicar-se a Montalegre e Odmira. A todos os restantes municípios do território nacional continental aplicam-se as regras do nível 1, de 1 de maio, nomeadamente ao município de Lamego, que avança no desconfinamento. Vamos ver agora quais são os dados do Covid-19 em Portugal nas últimas 24 horas. Portugal registrou nas últimas 24 horas uma vítima mortal e mais 598 infectados pelo novo coronavírus, de acordo com o boletim epidemiológico divulgado esta terça-feira pela Direção-Geral da Saúde. Já foram contabilizados desde o início da pandemia 17.023 óbitos e 847.604 casos confirmados de Covid-19. O óbito reportado residia na zona de Lisboa e Val Tejo. O Conselho de Ministros aprovou ontem o programa e-voucher. O Conselho de Ministros aprovou o decreto regulamentar que define o âmbito e as condições de funcionamento do programa e-voucher. O e-voucher consiste num mecanismo que permite aos consumidores acumular o valor correspondente à totalidade do IVA suportado em consumos nos setores do alojamento, cultura e restauração durante um trimestre e utilizar esse valor durante o trimestre seguinte através da comparticipação em consumos nesses mesmos setores. Em comunicado, o Governo realçou que o programa, tal como definido no Orçamento de Estado para 2021, tem como metas dinamizar e apoiar 3 setores fortemente afetados pela pandemia e, por essa via, contribuir para impulsionar o consumo privado, a economia nacional e a manutenção e criação de emprego. As empresas já podem pedir a compensação pelo aumento do salário mínimo nacional. As empresas já podem pedir compensação pelo aumento do salário mínimo nacional. O Gabinete do Ministro de Estado da Economia e Transição Digital destacou em nota enviada à Comunicação Social que já está disponível a plataforma que permite às empresas fazerem o registro para o pagamento da compensação pelo último aumento do salário mínimo nacional. O registro das empresas decorre até 9 de julho próximo. O Gabinete reforça que o Decreto-Lei que cria a medida excepcional de compensação ao aumento do valor da retribuição mínima mensal garantida, ou seja, salário mínimo nacional, foi publicado no dia 21 deste mês, tendo entrado em vigor na passada quarta-feira. O apoio é dirigido a todas as entidades empregadoras com sede em território continental, incluindo pessoas singulares com 1 ou mais trabalhadores a tempo completo ao seu serviço, que a 31 de dezembro de 2020 recebiam como remuneração base o valor de retribuição mínima mensal garantida, no valor de 635 euros, ou cuja remuneração base era superior a 635 euros, inferior a 665 euros. Foi também esta quinta-feira que o Conselho de Ministros aprovou o Plano Integrado para a Recuperação das Aprendizagens.
O Conselho de Ministros aprovou esta quinta-feira, na generalidade, a resolução que aprova o Plano 21-23 Escola Mais, plano integrado para a recuperação das aprendizagens, destinado aos alunos dos ensinos básico e secundário. O comunicado do Conselho de Ministros reforça que, com vista à recuperação das aprendizagens e procurando garantir que ninguém fica para trás, o Governo prometeu um conjunto alargado de auscultações e recolha de sugestões. Para tal, criou um grupo de trabalho com a missão de apresentar sugestões e recomendações no âmbito da definição deste plano de recuperação e consolidação de aprendizagens e de mitigação das desigualdades decorrentes dos efeitos da pandemia. De acordo com o Governo, o plano alicerça-se em políticas educativas com eficácia demonstrada ao nível do reforço da autonomia das escolas e das estratégias educativas diferenciadas dirigidas à promoção do sucesso escolar e, sobretudo, ao combate às desigualdades através da educação. O plano será apresentado publicamente no dia 1 de junho, de forma a assinalar o Dia Mundial da Criança. Já em Valongo vão ser atribuídas 86 bolsas de estudo, num valor total de 64.500 euros. A Câmara Municipal de Valongo aprovou esta quinta-feira, por unanimidade, a atribuição de 86 bolsas de estudo a estudantes do ensino superior, no valor total de 64.500 euros. Segundo fonte da Câmara Municipal, o regulamento previa a atribuição de 37.500 euros a 50 estudantes residentes no concelho, mas a autarquia decidiu contemplar todos os 86 alunos e alunas com candidaturas corretamente instruídas, considerando que se mantêm as circunstâncias provocadas pela pandemia Covid-19, que não só afeta os rendimentos das famílias, como implicou despesas acrescidas com o ensino à distância. O Presidente da Câmara Municipal, José Manuel Ribeiro, realçou que é um desígnio do município criar as condições para que todos os alunos possuam recursos que lhes permitam frequentar o ensino superior. A Estratégia Local de Habitação de Valongo prevê um investimento de cerca de 41 milhões de euros e irá abranger 855 famílias. Conscientes de que a habitação é um direito fundamental, constitucionalmente consagrado, a Câmara Municipal de Valongo aprovou a sua Estratégia Local de Habitação, instrumento que prevê um investimento superior a 41 milhões de euros e irá abranger 855 famílias. Segundo o Presidente da Autarquia, José Manuel Ribeiro, este instrumento e mecanismo de apoio dará resposta a um dos maiores problemas do Concelho, através de uma dinâmica predominantemente dirigida à reabilitação e arrendamento. Refira-se que a Estratégia Local de Habitação servirá de suporte à candidatura do município ao primeiro direito Programa de Apoio ao Acesso à Habitação. O autarca salientou que no atual mandato já foram entregues 161 casas municipais com o arrendamento apoiado, tendo sido realojadas no total 432 pessoas, o que representa um investimento público superior a 1 milhão de euros em obras de reabilitação dos imóveis que vão ficando desocupados. A Câmara Municipal de Valongo aprovou esta quinta-feira por maioria o relatório e contas do município relativo ao ano de 2020. A Câmara Municipal de Valongo aprovou esta quinta-feira por maioria o relatório e contas do município relativo ao ano de 2020. O Presidente da Câmara Municipal realçou a boa taxa de execução orçamental dos investimentos públicos realizados pela autarquia. José Manuel Ribeiro sublinhou que, apesar dos desafios e incertezas que marcaram o ano 2020, os investimentos públicos realizados pela autarquia apresentam uma boa taxa de execução orçamental, mantendo-se a dinâmica do que é essencial executar e garantindo resposta às expectativas dos cidadãos, dos movimentos associativos, empresas e sociedade em geral. O presidente da Associação Nacional de Assembleias Municipais reforçou no evento nacional a importância dos jovens na política. O presidente da Associação Nacional de Assembleias Municipais, Alvino Almeida, assumiu num evento nacional que é preciso que os jovens façam o que há de melhor na política, pessoas a cuidar de pessoas. A ANAM destaca que o evento reuniu vários convidados e participantes no Auditório Municipal de Gaia e decorreu no âmbito da iniciativa ANAM em Diálogo 2.R, no caminho das regiões, tendo como foco os jovens e o seu papel diferenciador na vida política. Estimular a juventude para a causa pública e política, assim como sensibilizá-la para uma participação mais ativa, foram o mote do debate e da troca de ideias.
Já em Lousada, a apresentação da candidatura de Simão Ribeiro pela coligação Acreditar Lousada irá realizar-se dia 8 de junho. A coligação Acreditar Lousada realiza já no próximo dia 8 de junho, pelas 21 horas, a cerimónia da apresentação pública da candidatura de Simão Ribeiro à presidência da Câmara Municipal. A coligação destaca que a sessão vai decorrer na Quinta do Redolho de Cima, em Pias, e servirá também para a apresentação do mandatário da coligação e dos candidatos já definidos à presidência das juntas de freguesia. A coligação Acreditar Lousada foi formalizada pelas comissões políticas concelhias do PSD e do CDS-PP no início deste mês, traduzindo-se numa união de esforços em torno de um projeto que ambiciona um novo modelo de governação do município. Mondim de Basto promove uma ação de repovoamento no rio Cabril. A Câmara de Mondim de Basto, na sequência das ações de repovoação dos rios do concelho, realizou um repovoamento com crias de trutas fário no rio Cabril. A parceria do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas com o município de Mondim de Basto fez chegar ao concelho 7.000 crias de trutas fário, que foram lançadas em vários pontos do rio Cabril. Paulo Mota, vice-presidente da Câmara de Mondim de Basto, sublinhou que a aposta da autarquia passa precisamente por criar condições que valorizem os seus recursos naturais e potenciem a prática de atividades lúdico-ambientais. Existe uma preocupação da nossa parte pelo repovoamento, por vários motivos, logo à partida pelo motivo de podermos contribuir para a manutenção daquilo que é a biodiversidade do rio, mas também para criar as condições para que haja uma boa experiência de pesca desportiva, lúdica, neste rio que é o Rio Cabril. Mas este município tem tradição nesse tipo de esportes? Sim, nós, enfim, tradicionalmente fazemos estes repovoamentos pelos dois motivos que enunciei e sim, temos também tradição neste tipo de esportes, no caso do Rio Cabril e também do Rio Olo. O Rio Olo tem uma concessão de pesca do ICNF. Aí o trabalho de repovoamento é um trabalho que está muito mais direcionado para a manutenção da verdadeira biodiversidade daquele rio, portanto, a preservação daquela biodiversidade. É um rio onde a maior parte dos troços, a pesca é sem morte, estamos a falar do Rio Olo, e até por aí a importância de termos também o Rio Cabril como um rio de pesca desportiva e com morte como, de alguma forma, alternativa àquilo que é o Rio Olo, porque aí interessa-nos efetivamente que o rio se mantenha, na maior parte dos seus troços, uma pesca sem morte, que é também uma pesca que atrai outro tipo de atletas, outro tipo de desportistas, e, portanto, em todo o concelho existe efetivamente essa preocupação, a de repovoamento pelos dois motivos que enunciei. Paulo Mota acrescentou que a maior preocupação neste momento prende-se com o rio Olo, por ser considerado coração do Parque Natural do Alvão. Nesse caso, o repovoamento é feito com crias de várias espécies de peixes que lá habitam. Nesta iniciativa faz-se o repovoamento com crias de trutas fário, por esta ser uma espécie autóctone do rio Cabril. Há uma preocupação maior ainda quando falamos do rio Olo, porque aí os repovoamentos são feitos com crias, digamos assim, dos peixes daquele próprio rio do Olo. Tentamos aí, há uma preocupação especial, até porque o rio Olo é, como sabem, o coração do Parque Natural do Alvão, uma área protegida, onde existe uma especial atenção para estas questões. Aqui, neste caso, é esta espécie que habita neste rio e que importa preservar para podermos cumprir estes dois objetivos. Paulo Mota, vice-presidente da Câmara Municipal de Mondim de Basto, município que, em parceria com o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, está a proceder ao repovoamento do Rio Cabril. Refira-se que este repovoamento tem sido feito anualmente e tem como objetivo dotar os rios com esta espécie autóctone. E damos espaço agora, neste bloco informativo, ao habitual comentário do Dr. Rui Brito Fonseca, na qual já tenho na minha companhia e desejo uma ótima tarde. Boa tarde, Fátima, muito obrigado. Dr. Rui, começamos hoje, o primeiro tema que nos traz hoje é a vitória do Sporting Clube de Braga na Taça de Portugal. Sim, exatamente.
para o comentário de hoje eu quis trazer esta celebração, que é não só uma celebração desportiva, mas também uma celebração popular, digamos assim, porque falamos da Taça de Portugal, e como não poderia deixar de ser, quero referir-me à vitória sem margem para dúvidas, ocorrida a 23 de maio, do Sporting Clube de Braga sobre o Sport Lisboa e Benfica, no estádio Cidade de Coimbra. Foi uma vitória suada, mas uma grande vitória. Note-se que esta já é a terceira Taça de Portugal que o Sporting Clube de Braga já venceu ao longo da sua já centenária história. Pois é necessário também lembrar que o Sporting Clube de Braga celebrou 19 de janeiro deste ano o seu centenário, portanto foi uma excelente prenda de aniversário para todos os bracarenses e para o Sporting Clube de Braga em particular. No que respeita ao futebol, podemos afirmar que este foi o ano dos Sportings: Sporting Clube de Portugal, campeão nacional de futebol 2020-2021, e Sporting Clube de Braga, vencedor da Taça de Portugal 2020-2021. Vitórias inesperadas estas. Vitórias inesperadas, tanto do Sporting Clube de Portugal, inesperadas se calhar na época passada. Depois, ao longo do desenrolar do próprio campeonato, foi-se, claro, percebendo quem é que provavelmente estaria mais predisposto a vencer. Mas principalmente esta do Sporting Clube de Braga, estava à espera desta vitória frente ao Benfica? Confesso que estava, porque o trabalho que Carlos Carvalhal tem estado a fazer com a sua equipa ao longo de toda a época tem sido um trabalho excelente, e tem sido um trabalho que seria ingrato que não tivesse como corolário a vitória de uma taça como esta, porque de facto a união da equipa, toda a entrega do treinador com a equipa ao jogo, faz com que sejam merecedores desta vitória, apesar de o percurso ao longo da época nem sempre ter sido regular. Mas de facto, quando a equipa está coesa, quando a equipa está unida, conseguimos ter surpresas destas mesmo perante gigantes como o Benfica, com equipas com outro tipo de investimento, com outro tipo de preparação, mas de facto, e também é sempre essa a surpresa da Taça de Portugal, que coloca sempre a jogar grandes clubes com clubes mais pequenos, e que muitas vezes traz surpresas, porque muitas vezes os grandes clubes vão para o jogo a contar que o jogo está a ganho, e depois encontram à sua frente grupos muito unidos, e isso traz-lhes uma motivação adicional que é o essencial para conseguirem a vitória, como aconteceu com o Braga, em que de facto foi a união da equipa e esta grande coesão com o treinador que permitiu que o Braga conseguisse vencer um Benfica que é sempre um candidato a qualquer título. Muito bem, a união faz a força e o futebol é feito de equipa, não é verdade? Passamos então de um tema nacional e desportivo para um tema mais... Diga. Queria acrescentar mais duas ou três coisas sobre esta questão. Não irei perder-me sobre os detalhes do jogo, pois essa é uma discussão que não me motiva muito, mas queria deter-me sobre esta inquestionabilidade do resultado. Vamos de um resultado de 2-0, em que perante um gigante, com uma equipa que vale milhões, como o Benfica, o Sporting de Braga, com uma equipa com um orçamento muito mais baixo, conseguiu impor o seu jogo com humildade, com foco e, como já referi, com união. E isso faz com que David tenha conseguido vencer Golias num resultado até certa medida inesperado. Estes guerreiros do Minho, como já alguém os apelidou, foram muito bem conduzidos por Carlos Carvalhal, que assim atingiu talvez o ponto mais alto da sua carreira. Como o próprio chegou a afirmar à agência Lusa, se tivesse de terminar a minha carreira hoje, sentia-me realizadíssimo, e assim cumpriu aquilo que ele também diz ser um sonho de menino. Carvalhal é um treinador muito grato aos seus jogadores,
assumindo, lá está, a importância do grupo para esta vitória e a sua grande dedicação e entrega em jogo. É um treinador com paixão pelo seu trabalho e pelo seu clube. E este foi um percurso, como já referimos, com uma ascensão sustentada ao longo dos últimos anos. O Sporting de Braga a continuar neste percurso que tem vindo a construir, é cada vez mais um candidato também ao título de campeão nacional de futebol nos próximos anos. E para além disso é também um motivo de regozijo para todos nós que um filho da região, mais concretamente o nosso nafidoense Rui Fonte, 31 anos, avançado do Braga, tenha sido um dos vencedores da Taça de Portugal pelo Sporting de Braga. E curioso também o facto do seu irmão José Fonte ter sido campeão de França pelo Lille no dia anterior. É uma família que está de parabéns, mas também é toda uma região que assim está em festa, por isso honra aos vencedores. Muito bem, Rui. Passamos então agora sim para o segundo tema que nos traz hoje, sobre uma empresa de Penafiel que produz vestuário com carbono negativo. É verdade. Quando normalmente estamos sempre nas notícias, muitas vezes é realçado aquilo que é negativo, a situação de crise que estamos a viver e as dificuldades das empresas. Deparei-me com este exemplo positivo e inspirador que de facto é resultado do engenho e da paixão e da inovação que existe nesta região. E passo a publicidade, gostaria de referir a empresa Fatextil, que apresenta a primeira peça de vestuário com carbono negativo. Esta empresa é a produtora de uma peça de vestuário para uma marca britânica, a Ship Incorporated, que lança exatamente aquela que afirma ser a primeira peça com uma pegada de carbono negativa. Trata-se de um hoodie, ou seja, uma sweatshirt com carapuço, vulgarmente, que é fabricada na nossa região, pois a Fatextil situa-se no concelho de Penafiel, em Croca, e tem a sua qualidade reconhecida enquanto especialista na confecção de malhas há mais de 3 décadas. Na sua fábrica, recorrendo aos mais inovadores modos de produção, esta empresa utiliza a energia solar e as máquinas de tricotar 3D num processo em que a produção final de cada peça acaba por remover mais CO2 da atmosfera do que aquele que emite no seu próprio processo de fabrico. Estas peças de vestuário de fabrico português são ainda, como se não chegasse todo este processo de fabrico de carbono zero, são ainda 100% biodegradáveis, ou seja, esta empresa coloca-se assim na vanguarda da produção têxtil mundial, mostrando como a inovação e a produção de alta qualidade não são incompatíveis com o ambiente e com a sustentabilidade. E é assim com estas duas notas positivas, uma desportiva e outra empreendedora, que quero finalizar o comentário desta semana, pois em momentos de crise social e económica é importante também mostrar que há quem com humildade e inovação continua a obter sucesso, inspirando-nos. E por isso, parabéns ao Sporting Clube de Braga pelos 100 anos de vida e pela vitória na Taça de Portugal, e parabéns também à Fatextil pela inovação e pela proteção do ambiente. Muito obrigado e até para a semana. Muito obrigada, Dr. Rui Brito Fonseca, por mais uma presença aqui neste bloco informativo. O Novo Notícias deseja-lhe um excelente fim de semana. Muito obrigado. Quanto a si, continua desse lado, vamos apenas para uma curta pausa de 30 segundos. Voltamos já. Como diz o ditado, quando se fecha uma porta, abre-se uma janela. Esta é a janela da nossa casa. É aqui que os nossos dedicados colaboradores continuam a servir o que tanto gosta. Pelo bem deles e de todos os que têm que sair para servir os outros e o país, mantemos abertos, além do McDelivery, o McDrive. Para que mesmo em momentos como este, todos possamos partilhar bons momentos, mas em casa. Em breve, voltaremos a recebê-lo na nossa, com o sorriso de sempre. Seja bem-vindo de novo a este bloco informativo. A equipa 4x4 apresentou o seu carro de rally para as próximas provas.
João Vinha e Cristiano Queiroga, a dupla penafidelense da equipa 4/4 Motosport, fez ontem a apresentação oficial da época 2021, onde participarão no Campeonato de Portugal de Clássicos de Rallys. Os objetivos iniciais é que termine rallies, não é? E daí, como eu já tive a ocasião de falar disso, acho que sim, acho que temos carro para terminar rallies, porque ele foi todo revisto, foi todo reformulado, não é? E também é essa a nossa ideia, é fazer quilómetros e criarmos mais consistência, não é? Foi mais a mecânica e os upgrades que se fizeram em nível de potência e funcionamento do carro, com uma caixa sequencial nova de 6 velocidades. É um carro que está muito dinâmico. Tive a oportunidade agora no último teste do João me dar o prazer de poder também conduzir o carro e saber qual é o sabor de levar o volante nas mãos, e acho que é um carro muitíssimo agressivo, tanto a nível de dinâmica como propriamente de potência e aerodinâmica e isso tudo, travagem, aceleração. E é um carro que, no fundo, para fazer este campeonato que nós vamos fazer e que estamos a abraçar, o projeto, onde tem muitos carros parecidos com este, Mitsubishis inclusive, estamos a falar de um grupo A que poderá estar na casa dos 310, 320 cavalos, bravos e mesmo no seu expoente. E é um carro muito dinâmico e que acabamos por ter que tirar o partido dele, e vamos tirar certamente. Isto é uma coisa federada, é uma coisa séria, digamos. Eu comecei a fazer rallies de verdade com 45 anos e depois com um animal destes, não é? Não é propriamente um carro de 2 rodas motrizes com 150 cavalos, não é? Isto tem 300 cavalos. Quando se faz os upgrades ou as atualizações para melhorias, não é só para optimizar a nível de resultado final de tempos, também para a nossa segurança, porque tanto um como o outro já somos chefes de família e nós andamos aqui para nos divertir, nós não somos profissionais, não é? Tanto é que isto é tudo feito cá em casa, é tudo feito com gente amiga, para minimizar os custos, não é? Porque tudo isto custa muito dinheiro, não é? Está assim lançada a época desportiva 2021 de João Vinha e Cristiano Queiroga. O arranque dá-se já este fim de semana, com a dupla a tripular o seu Mitsubishi Lancer Evolution 5 no Rally da Bairrada, a primeira prova da temporada. Analisamos agora o boletim meteorológico para os próximos 2 dias e, assim, entrada neste fim de semana. Sábado, dia 29 de maio, céu pouco nublado, com temperaturas máximas a atingir os 28 graus e mínimas os 11 graus. A probabilidade de chuva é 0% e o vento fraco. Já a domingo, dia 30 de maio, temperaturas máximas de 31 graus e mínimas de 13 graus. A probabilidade de chuva é de 2% e o vento fraco. E damos como terminado o último bloco informativo desta semana aqui no Novo Canal. Amanhã volto com informação semanal e com o resumo das principais notícias desta semana da região. Boa noite e bom fim de semana. Novum Notícias com Fátima Moreira. Novum Canal. Sempre Novum, sempre seu.